Bom dia, querido irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional. Nós estamos na carta de Paulo aos Gálatas. Desta feita, vamos ler o verso 6 do capítulo 6 em diante. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá desta natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Meus queridos, é importante que Paulo vem dando algumas exortações práticas. Falou do auxílio mútuo entre os irmãos, de como devemos levar os fardos uns dos outros. Depois ele falou do trabalho, de nosso trabalho, falando de nossas responsabilidades e também das recompensas. Falou de como nós devemos proceder no trabalho, nossa conduta na vida prática, guiada pelo Espírito Santo. Agora, no verso 6, Paulo nos fala de uma rica oportunidade que temos. Quando ele diz: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Aqui é uma oportunidade maravilhosa de compartilharmos, de repartirmos, de olharmos para aqueles que nos ensinam, para aqueles que nos instruem na Escritura e compartilharmos com eles todas as coisas boas, todas as coisas que têm sido nos conduzidas, têm sido nos doadas pela graça do Senhor. Nós podemos compartilhar com essas pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam, que se afadigam no ministério da palavra e da oração. Essas pessoas podem participar desse crescimento na graça, dessa oportunidade de experimentar e ver, comprovar o ministério da palavra, a ação do Espírito na vida daqueles a quem eles ministram. Isso Paulo coloca aqui, eu entendo como um privilégio muito grande que cada cristão tem, o de compartilhar, o de repartir com aqueles que ministram sobre suas vidas, com aqueles que estão ensinando, disciplinando, admoestando, exortando, caminhando junto essas coisas boas, essas boas coisas. Então, que nós possamos nos lembrar disso. É um privilégio que Deus nos dá. Não com fardo, não com peso, mas sempre um privilégio. Paulo, após dizer isso, ele nos leva a uma conduta do bem, a como devemos praticar o bem, a como devemos um incentivo de como nós devemos sempre que tivermos oportunidade, fazermos o bem. Ele começa dizendo: não se deixe enganar. Olha, não permita que o engano tome conta do seu coração. A verdade é, ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode zombar do Senhor. Ninguém pode enganá-lo. Ninguém pode tripudiar em cima do Senhor ou com o Senhor. De Deus ninguém pode zombar. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Há uma lei da semeadura, e da colheita, onde nós colhemos, conforme a palavra diz, aquilo que semeamos. Por isso Paulo vai nos orientar a sempre fazermos o bem. A sempre fazermos o bem e nunca desistirmos, para que colhamos uma colheita de bênçãos. Ele diz: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana,
colherá dessa natureza ruína e morte. Então, observe que Paulo vem tratando essa luta constante entre natureza humana e vida no espírito, né? Desejo da carne, né? E a gente viver no espírito, fazendo aquilo que agrada a Deus. Aqui ele coloca bem claramente, de forma prática, dizendo assim: você leva uma vida satisfazendo, vivendo para satisfazer os desejos da sua natureza depravada, da sua natureza corrompida, é o que João vai dizer, para satisfazer as concupiscências do coração, dos olhos, né, da vida, a vaidade da vida. Se você vive para satisfazer isso, você vai colher ruína e morte. Ruína e morte. Mas ele mostra o contraste. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então ele mostra, bom, se você vive para agradar sua natureza humana, ruína e morte será a sua colheita. Se você vive para agradar o Espírito de Deus, vida eterna será a sua colheita. Então ele diz, portanto, tendo isto em vista, tudo que ele falou aqui, tendo isto em vista, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. É para fazermos o bem, né? E não nos cansarmos disso, porque nós poderíamos dizer, eu sempre faço bem, e as coisas nunca mudam, não resolve. Ele não está falando de Deus, não se canse. Né? O caminho para o cristão é sempre fazer o bem. O caminho para o regenerado, o caminho guiado pelo Espírito é sempre de fazer o bem, não de fazer o mal. Então ele diz, não se cansem de fazer o bem. Por quê? Porque no momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos ou se não desistirmos. É óbvio, né? Se você desiste de fazer o bem e passa a fazer o mal, você deixará de colher essa tão primorosa colheita de bênçãos. Por isso, ele diz, olha, novamente, né? Poderia ser um portanto, mas por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então, sempre que há oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer o bem a todas as pessoas, indistintamente. Mas se temos a oportunidade de fazer o bem, também façamos especialmente aos da fé, né? Aos irmãos, aos da igreja, aos da família de Cristo, né? Então, com todos há uma responsabilidade de nós fazermos bem se tivermos essa oportunidade. E ele acrescenta, se há um irmão, aí a nossa responsabilidade é maior ainda, né? E especialmente nós devemos cuidar um dos outros, dos irmãos. Irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de semear boas coisas. Não nos cansemos de trabalharmos para o Senhor, vivermos para a sua glória. Não nos cansemos de ajudar o outro, de compartilhar com o outro. Não nos cansemos, especialmente aos da família da fé. Que Deus nos ajude, porque nós vivemos em um tempo onde o nosso coração, a nossa natureza pecaminosa nos faz e nos leva a querermos só para nós, a nunca compartilharmos, a querermos só para nós. Então nós não podemos nos esquecer de que tudo aquilo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar. Devemos compartilhar, seja recurso, seja conhecimento, seja vida, seja momento, seja o tempo. Que Deus nos dê graça. Deus nos dê graça e nos dê um coração pronto a compartilhar, a servir, a semear, a praticar o bem, a viver para a glória do Senhor, de modo que o nome dele venha a ser glorificado. Deus abençoe o seu dia, a sua semana, em nome de Jesus.